Muito bom dia, meus amigos da CBN Floripa. Estamos de volta para o nosso Sala VIP deste sábado. Você já conhece, é um programa que recebe convidados muito especiais, gente que tem muita coisa para contar, pessoas relevantes, histórias, numa conversa bastante informal, bastante à vontade, né? Para a gente contar histórias mesmo. Esse é o objetivo, abrir espaço para os talentos, para aqueles que têm alguma coisa a contar. O nosso Sala VIP, como sempre, é um oferecimento da RDO, empreendimentos construindo lares, inspirando sonhos. Casas da Água, com você construindo sonhos de uma vida inteira. E Água Mineral Santa Rita. Nosso convidado de hoje é uma figura ilustre da cidade, é uma pessoa que tem muito que falar para nós, tem muito que contar da sua trajetória. Ela tem comunicação, ela tem música no meio, ela tem segurança, ela tem política, ela tem muita coisa para falar. É a vice-prefeita de Florianópolis, Mariane Matos, que também ainda é vereadora? Não. Não, vereador eu fui até o último ano, daí concorri com o Topazio como vice-prefeita Mas aí e tem que sair da Câmara? aí se finalizou o mandato, né, que eram campanhas municipais, aí finaliza, quem ganhou para vereador, ele vai, como eu concorri para vice-prefeita, eu só sou vice-prefeita hoje, Mas estou no essa Poder jovem, Executivo. essa jovem Mariane Matos, ela é natural da capital mesmo? Sim, Manezinha? Manezinha, Da da onde? Carlos Correia. Na Carlos Correia e tal. Mas e a trajetória dela começa primeiro com. Tem rádio no meio, tem música, Tem. tem balé, tem tudo no meio, é verdade? Então, Roberto, assim, primeiro agradecer esse espaço para mim, eu estou até emocionada de estar aqui, né, com o ícone da nossa comunicação, que é Manezinho sabe, a Manezinha, história que tem, né, é verdade. e para mim é uma honra, assim, nunca imaginei estar num momento como esse, que para mim é muito emocionante, Não, então, mas muito como? obrigada. Mas a tua trajetória é tão bonita, você. Que história é essa de rádio? Começou no Então, rádio, não? quando eu era bem pequenininha, né, o meu vô, era o vô Salomão, ele me deu um radinho de pilha de presente, e eu tenho uma foto minha, porque Salomão? Salomão da Silva Matos. Não é o Salomão Matos Sobrinho, O Matos sobrinho é sobrinho dele. que foi Que tem o vereador. nome, aham, que Esse tem o nome nome diz. por causa Olha, as do coisinhas vô. vão se encaixando devagarinho, É, e né? o vô é meu Coisa de mané padrinho, mesmo. coisa de mané. E o vô, meu padrinho também. E ele sempre me deu essa visão bonita da política também. Ele falava muito bem da política, né? Ele era bem relacionado, era da imprensa oficial. Então, eu gostava. Ele falava de Brasília, quando ele ia a Brasília. Então, eu tinha aquele sonho, eu achava muito bonito. Mas, paralelo a Isso isso, bem pequenininha, bem bem jovem. pequena. E daí eu lembro que ele me deu um radinho a pilha, eu ficava com aquele radinho e dizia: um dia eu ainda vou trabalhar dentro dessa caixinha, eu vou falar dentro dessa caixa. É aquela imaginação de criança. Aí o tempo passou, cresci e eu entrei na Faculdade de Artes da UDESC para desenho e habilitação em educação artística, com habilitação em desenho, né? Professora, licenciatura em educação artística, habilitação em desenho. E durante a faculdade, eles começaram a Rádio Desk. Me E aí lembro da abriram rádio. estágio para os bolsistas e chamaram alunos. E uma Era professora chance. minha, a professora Albertina, que eu deixo aqui um abraço gigante para ela, uma pessoa muito querida, ela assim: Mari, tem uma coisa que é a tua cara. Albertina Prates? Albertina Pereira, acho que Não. é. Aí ela veio, me chamou numa aula, ainda numa aula que eu estava com o professor Estevão, que hoje é meu marido, e ele era muito rígido, e ela me fez sair da sala do professor Estevão. Ela: Mariane, vem cá que eu tenho algo que tu vai gostar muito, que eu pensei em ti. Que era a bolsa na Rádio Desk. Ela assim: ó, não sei o que tu vai fazer, mas está começando, eles estão chamando aluno lá para tocar. E aí eu fui. E aí eu comecei a me encantar com o mundo da comunicação, eu vi montar estúdio, vi montar programa, era na época que ainda não tinha toda essa tecnologia, então a gente ainda colocava as músicas com aparelho de CD, né? Já passei do vinil, né? Já não era vinil naquela época ainda, era Sim, mas CD. aí como locutora já. Como locutora, e daí foi um coordenador para lá, treinar os estagiários, então tinha eu e tinha mais uns 4 estagiários de curso de música, curso de designer, enfim, ali da UDESC. De repente você trabalhou com o Gianluca, não? Ele era o coordenador que foi treinar a gente, o É? Gilberto Gianluca Sampaio. Olha só, é uma É, figura maravilhosa. E dali o e dali trampolim eu para. e ali eu comecei, aí no meio da faculdade eu fui fazer o curso de radialista em Porto Alegre, porque eu achei que aquela ali ia ser a minha profissão. Eu me encantei mesmo, né? Fazia o programa Hora da Ilha, só com músicas locais, o programa Mulher e Companhia, então era uma mulher sempre entrevistando alguém da cidade ou sobre algum assunto que não necessariamente só para mulheres, né? Mas era uma mulher entrevistando. E fora a programação normal da rádio. E aí eu me encantei com esse mundo e no final da faculdade, né, fazendo um resumão,
Eu e o Estevão, a gente começou a namorar e aí fomos morar em Portugal. Lá em Portugal eu fiz uma pós-graduação em rádio, TV e cinema. Lá em Lá em Portugal? Portugal. Aí quando eu voltei para cá, abri o concurso para a Rádio Desk, que era o meu sonho, né? Eu disse, nossa, vou fazer o concurso, eu tenho que passar. Só que eu morro de medo de fazer Era uma prova. volta para a Era Rádio uma 10. volta para a rádio, né? E aí eu fui para a prova bem nervosa, fiz tudo de errado que eu podia fazer, que é assinalar tudo rápido e Nervo, né? sair, não reler o que escreveu, não. Tá de E aí eu não nervo. passei. Eu fico muito nervosa para fazer prova, né? E aí eu fiquei com muita raiva. Daí depois eu fui ver a prova assim, nossa, não tava difícil. Quem entrou até no concurso foi o Salvador dos Santos, que daí ele entrou Salvador. naquele concurso e hoje ele é funcionário da Rádio Desk. Mas daí o que que eu Foi fiz? apresentador do RBS Notícia há muitos anos, né? Sim. E aí, a Salvador. partir daí, o que que eu fiz? Assim, vou fazer tudo que é concurso público para eu perder o medo de prova. Mas sempre ligado à comunicação, não? Não, assim, vou fazer prova. Eu tenho que Mas perder tu o não medo te- de fazer Não prova. decepcionou, de repente não passou, uma Não, decepção. claro que eu fiquei triste, mas eu fiquei com mais raiva de eu ter feito a besteira de não e- fazer a prova direito. Mas e por que que você voltou de Portugal? Portugal trabalhou em Porque rádio, fez cinema? lá fez... eu fiz o curso de pós-graduação em rádio, TV e cinema, porque o Estevão, meu marido, ele foi fazer um doutorado em tecnologias da educação, né, em educação à Uhum. distância. E aí, como a gente casou, enfim, eu fui para lá, eu aproveitei para fazer um curso também. Lá eu fui estagiária numa rádio também local e fiquei muito amiga de uma radialista Catarina. E daí eu fui cobrir um radialista que ele fazia o horário da meia-noite e da madrugada. Quando eu entrei para fazer o trabalho dele sem receber nada, voluntária, né? Ele voltou a trabalhar, porque dizem que brasileiros lá se davam muito bem, ele não podia perder o emprego dele. Deu assim, poxa, agora o que que eu vou fazer, né? Aí a minha amiga disse, não, fica comigo no meu horário aqui de programação, eu tenho que às vezes ir buscar promoção, né, com os patrocinadores, brinde e tal, e aí tu vai ser minha motorista. Eu disse, beleza, daí eu fui motorista da rádio. Aí Que coisa maravilhosa. Nunca pensou em televisão? na TV Cultura eu fiz uns A programas, primeiro tinha que passar na rádio, tinha né? que Valeu a passar, pena. E aí, mas daí foi Mas não. acabando, na faculdade eu acabei fazendo alguns programas da TV Cultura também. Mas aí eu peguei e comecei a estudar para, assim, vou fazer qualquer concurso e surgiu o concurso da Guarda, foi o primeiro que apareceu. A Guarda Municipal. Guarda Municipal, que não existia. Tá, e depois da Guarda, nós já vamos falar da Guarda, aí é que veio a Câmara Municipal. Aí que veio a Câmara Municipal. Depois. Aí que veio a política mesmo, a minha vontade de participar da política, quando eu entrei no E serviço antes, público. Mariane, antes de você voltar, ou em Portugal, ou aqui em Florianópolis, ainda jovem, né? Não surgiu um convite de televisão naquela oportunidade? Eu deixei currículos e eu fui chamada no mesmo ano que eu passei na Guarda Municipal. E aí eu cheguei a fazer algumas matérias, era para repórter de rua e tal, e eu fiquei muito incomodada, porque eu fui fazer uma matéria numa escola para falar de um menino que foi baleado. Faz muito tempo, né? E aí eu cheguei lá, a diretora deu entrevista, tudo, e daí no final ela assim, por que que vocês não vêm aqui falar dos nossos projetos bonitos? Por que que sempre vêm para falar de desgraça? Mas é lei. Faz parte, é o que o pessoal quer ver, mas aquilo mexeu comigo assim, cara, eu não quero estar levando esse tipo de notícia, eu não quero trabalhar assim com a comunicação, né? E claro que nos meios de comunicação tu tem que seguir uma regra, E aí veio o concurso da Guarda, eu passei, eu resolvi me dedicar à Mas chegasse segurança a ter alguma pública. decepção com a televisão, não? Não, eu acho o mundo fantástico, mas eu prefiro rádio. Prefere o rádio? O rádio Prefiro. o fascínio do rádio é muito grande, né? O rádio aconteceu, está no ar, né? Ainda mais com o advento do celular, você entra no ar de qualquer lugar. Bom, aí você passa e vira Guarda Municipal. Isso. Fui fazer o concurso Trabalhou para com o saber Brasil? fazer prova. Com o Brasil? Trabalhou com o Brasil? O Brasil ele entrou na segunda chamada. Na Na segunda primeira chamada. turma, daí eu entrei com comando aí, o Andrei, que está aí, uma turma muito boa. O Brasil ele passou nesse concurso, mas ele foi numa segunda chamada. Pastana hoje é vereador, né? O Pastrana hoje é vereador, que é o Ricardo Pastrana. O Brasil ele tentou, acabou não se elegendo, mas a trabalha Guarda na Municipal mobilidade. querer colocar 2 vereadores é demais também. É demais, né? é Aí demais, né? é demais. Mas aí é que vem a tal história. Como Guarda Municipal, você entendeu que conseguiu se popularizar a ponto de partir para uma campanha para vereadora? Não, o que me motivou a ir para uma campanha de vereadora foi perceber que a política interfere muito no serviço público. Então, eu como servidora pública, né, da Guarda Municipal,
eu comecei a ver que as decisões políticas interferem no nosso trabalho e muitas vezes eu consigo ou não consigo fazer determinada ação como servidora pública por causa de interferências políticas. E isso me incomoda, eu sou muito pela justiça, né? Eu sou muito de fazer o correto, sou muito Caxias, assim, muito... Claro que tudo tu tem que ter um bom senso de conversar, de dialogar, né? E a política me ensinou muito isso. Quando a gente é mais novo, a gente é mais radical, né? No pensamento, tudo. Mas sendo servidora pública, assim, ou eu participo desse mundo para fazer aquilo que eu acho que é o correto, ou eu vou ficar sempre sendo coordenada por alguém que às vezes não tem os mesmos princípios que eu. E aí foi o que me motivou a ir para a política. E o Estevão, quando é o meu marido, né, quando ele me falou do concurso da guarda, eu ainda brinquei assim, mas o que eu vou fazer na guarda? O que é isso? Não existe, né? Era a época da Ângela Min ainda. Ela que criou a lei com o Dr. Murilo Capella, e que ele que assinou, ela estava viajando, então ele que sancionou a lei da criação da Guarda Municipal. E aí ele falou assim, Mariane, tu vai participar da história de Floripa, o Estevão falando para mim, né? E isso foi que me tocou muito para fazer o concurso da Guarda. Porque não existe na cidade, é uma instituição que vai passar a existir e tu vai ser da primeira turma. Se tu gostar, tu continua, se tu não gostar, tu sai. Às vezes a gente não tem uma visão mais ampla, mais clara do que representa o órgão do município e o que ele faz. Por exemplo, ouço dizer a todo instante que a guarda existe só para multar. Multar para quem vai? Não é bem assim, Não, né? não é. A guarda é uma necessidade, a atribuição dela cumpre exatamente a sua finalidade? Hoje a Guarda Municipal ela é um braço forte da Prefeitura. Várias fiscalizações, serviços só funcionam se tiver o apoio da Guarda Municipal. Porque muitas pessoas, infelizmente hoje, a população, no geral, assim, né, tenta o tempo todo infringir as regras. A gente vê aí uma temporada de verão que vem muitas pessoas para cá e muitos querendo cometer ações ilegais, seja no comércio, Sei. seja no trânsito, Sei. seja... E a Guarda Municipal, ela foi crescendo e eu tenho muito orgulho disso, assim, que nós começamos novos, hoje em fevereiro agora faz 22 anos, e a gente foi aprendendo fazendo, né? Então a guarda no primeiro momento era para orientar e realmente fazer fiscalização de trânsito. A partir daí veio a necessidade de segurança em escola. A partir daí veio a necessidade de acompanhar um fiscal de obras para ele não apanhar e não sofrer um desacato quando for fazer uma fiscalização. A mesma coisa serviços públicos. Aí vem os eventos, né? Carnaval, Réveillon, e a guarda foi crescendo, foi criando um E corpo tem um efetivo necessário. capaz de atender tudo isso aí? Hoje não. Hoje ela atende, hoje a gente faz milagre, assim, porque a gente consegue suprir uma demanda muito grande da cidade com um efetivo pequeno, que pela lei ela é pouco, e o Topázio já sinalizou que esse ano ele abre concurso para guarda. A gente está alterando a lei da Guarda Municipal agora. Assim que é aprovada na Câmara, a gente sanciona e abre concurso. Porque precisa de mais efetivo, porque a cidade cresce, né? A cidade está crescendo muito e nessa época do ano tem muita gente de fora também, Muita né? gente. Mariane, e aí a Guarda te deu o suporte necessário para te encarar uma campanha à Câmara Municipal? Foi através da Guarda ou como guarda tu já invadisse alguns setores da cidade? Eu vejo, e vejo até assim, colegas minhas que são professoras, são da rede pública, que é uma rede muito maior, né, de servidores. Uma classe só não elege um candidato. Não. Não elege. A gente Você precisa... tem que ter uma base, Tem né? que ter uma base e várias ramificações. Então, eu tinha a Guarda Municipal, que num primeiro momento poucos ficaram comigo ali. Num segundo momento... Foi menor a participação, porque eu virei oposição ao governo atual. Então, aqueles que realmente estavam comigo sempre foram os que ficaram, mas eu tinha várias outras ramificações. Tinha o pessoal da universidade, tinha o pessoal, por exemplo, eu e o Estevão, a gente participa da maçonaria, tem o pessoal da maçonaria, tem o pessoal dos serviços voluntários que eu já fiz, né, de família. Mas qual é a tua grande bandeira como vereadora? Qual foi a tua grande bandeira? Qual foi o assunto, o tema que tu... pegou para defender? Segurança pública, ordem, Segurança pública, né, transparência no serviço público. Sim. Então, a família. E conseguisse realizar o trabalho lá na Consegui. Eu tinha um preconceito com a Câmara, né? Porque quando eu estava lá só como guarda municipal, antes eu fui secretária de Segurança Pública. Quando eu perdi a primeira eleição, eu concorri numa primeira eleição, perdi.
Eu falo que eu não perdi, né? A gente não perde, a gente ganha experiência e ali abriram portas que me levaram a ser secretária de segurança pela primeira vez. Uma mulher assumiu na época a Secretaria de Segurança Pública da cidade. E ali eu aprendi muito também. E aí foi aumentando e eu também, sabendo que eu queria concorrer de novo à próxima eleição, eu fui estudando sobre marketing político, sobre posicionamento, sobre poderes e fui me posicionando pensando numa próxima eleição. E na segunda eleição eu fui eleita. Só que nesse caminho, né, de fazer uma campanha política, a gente tem que fazer várias ramificações. Eu estou falando, até já esqueci qual foi a última pergunta. Mas Imagina, né? eu brincava até na campanha assim, olha, quem for vice-prefeito depois de mim vai ter que trabalhar muito, porque eu vou trabalhar. Mas você ainda é secretária de Eu segurança? sou secretária de segurança e foi também foi algo que eu solicitei, né, quando o PL fez a aliança, de eu assumir também a Secretaria de Segurança, porque ali aconteceu algumas coisas que eu não concordava e que eu queria colocar ordem na casa, né? E o Topázio deu carta branca para poder fazer acontecer e desde fevereiro, quando eu assumi a secretaria, a gente vem dando resultados muito positivos das operações, da integração com as outras forças de segurança. Uma coisa que tu nunca imaginasse é chegar a ser vice-prefeito de Florianópolis. Com o manezinho, quando eu olho, eu pequena lá atrás com o radinho de pilha que meu avô me deu. E quando vereadora, qual foi o teu grande projeto que tu conseguiu aprovar em defesa de algum setor da cidade? Bom, foram alguns projetos de linhas diferentes, né? Tem esse último que eu tive o prazer de ver aprovado esse ano, mas que era um projeto de minha autoria, né? Que é da proibição da caixinha de som nas praias, né? Aquela lei foi da minha autoria e como prefeita, junto com o Topázio, vice-prefeita, eu sancionei a lei. E agora eu estou fiscalizando como secretária. Mas essa medida aí de caixinha de som na praia não foi uma medida impopular, não? Não, nessa da caixinha de som na praia a gente teve uma repercussão muito positiva. As pessoas estavam implorando para acabar com a caixinha de som na praia, porque é um desrespeito, era muita música com palavrão, e cada um colocando um tipo de música. Daí imagina uma criança tem que aturar autista. Qualquer música ali é braba. Para os autistas, tinha relato de famílias dizendo assim, eu não levo meu filho, ele é autista, ele não pode ir para a praia, o barulho incomoda. Aí tem pessoas que falam, eu não sei, mas o que é escutar o barulhinho do mar? Hoje a gente vai para a praia, né? A gente fiscaliza, a gente só olha o barulhinho do mar. Tá aquela coisa gostosa, assim, todo mundo conversando, tranquilo. E isso é muito bom, isso é respeito com o próximo, respeito com a área pública, né? Uma outra lei que eu fiz e que na época eu nem imaginava, eu como mulher não imaginava que isso acontecia, que era a questão do luto neonatal. Teve uma mãe que me procurou na Câmara e ela falou que ela já tinha passado por 2 abortos naturais. E aí ela assim, Mariane, nas maternidades, a mãe que passa por isso, ela fica na mesma sala que a mãe que está tendo o bebê. Então a gente fica vendo tudo aquilo acontecer sabendo que eu estou perdendo o meu bebê. E eu até me arrepio quando eu vejo isso. E aí a gente fez uma lei para que quando entrar num serviço de saúde, que a mulher tiver numa situação de estar entrando no aborto, em alguma situação assim, que ela já tenha uma área separada, que ela já seja colocada com atendimento com psicólogo, com alguma coisa, que ela não fique vivendo aquele outro lado da mãe que está tendo bebê, porque ela está se despedindo do bebê. E aí isso me tocou muito, assim, nossa, como vereadora a gente pode mudar. E daí eu conversei na época, a Carmen Zanotto era secretária de Estado, ela assim, Mariane, a gente já em alguns hospitais a gente já vai começar a fazer isso. E aqui na rede municipal também eu pedi quando entrasse em alguma rede pública que tivesse com isso, que já desse um atendimento separado para essa mulher. E outras leis, agora, tanta, né? Eu tinha uma assessora jurídica e hoje ela é nossa secretária adjunta de Segurança Pública, uma mulher de extrema competência, ela adorava fazer projeto de lei. E teve uma lei que foi muito polêmica, que foi a lei do Dia do Batman, que as pessoas fizeram piada, fizeram tudo, mas era uma lei que eu fiz para valorizar o voluntariado. E aí o Batman foi no meu gabinete, vestido de Batman. Isso aí eu me lembro. O trabalho que ele faz no hospital infantil, que ele faz, né, é fantástico. Os super-heróis, os palhaços, enfim. Eu disse assim, não, vou fazer o dia do Batman, então, já que existe o Batman Day mundial, vamos fazer o Batman Day de Floripa, e nesse dia vai ser para valorizar os voluntários, ser o dia dos super-heróis. Só que interpretaram de outra forma. O projeto foi, e no outro dia eu estava em rede nacional. Virou brincadeira. Nossa, virou meme, né? Mas aí eu fiz do limão uma limonada. Né? Mariane, o Coronel Araújo e o Coronel Eliésio Rodrigues, quando comandante, eles subiam o morro para caçar bandido, para caçar contrabandista, sei lá. A secretária de Segurança atual também sobe morro, enfrenta essas paradas duras aí com bandido, não?
Eu penso que hoje a Guarda Municipal ela tem treinamento e tem armamento para. A gente não tem efetivo para isso. Usa. Usa? A Guarda usa. E agora a gente mudou todo o armamento para uma arma muito moderna, usada pela polícia de Nova York, né? A gente até fez o vídeo que é a Glock. E toda a Guarda ela é armada. Então, só que a gente não tem efetivo para isso. E a gente tem uma polícia, né, uma polícia civil, uma polícia militar muito competente, que já tem aí 200 anos, 190 bom, anos de história. Então, vocês se entendem bem? A gente hoje se entende muito bem. Então, até o Coronel Quiriguinho, deixar um abraço aqui para ele assumiu agora as forças especiais, né, que é o choque, o BOP, o tático, a cavalaria, enfim. E é tudo muito alinhado. Eu acho Mas com que tudo isso, a cidade tem problemas sérios, né? Ainda tem. Eu acho que tem que... mesmo sendo a capital mais segura do Brasil, né? O estado mais seguro do Brasil, ele é assim porque a gente trabalha muito. E existe essa integração, existe a valorização do gestor público, né? Seja o governador, o prefeito, em equipar essas forças de segurança. Que a minha visão, nas férias eu li o livro da Margaret Thatcher e ela fala que quando ela assumiu, a Dama de Ferro, quando ela assumiu, ela economizou e ela enxugou várias áreas do poder público, menos as forças de segurança. Nessas ela investiu e investiu pesado. Porque ela disse que um país forte com paz, ela tem a sua força de segurança muito bem equipada, porque se está equipada, se está preparado, o outro tem medo de atacar. Então, se a gente tem hoje aqui uma polícia militar, que às vezes as pessoas criticam, para que fuzil israelense, para que uma viatura dessa? Tem que ter sim, tem que ter o melhor equipamento, porque se alguém tentar fugir, é ele que vai ir atrás e ele tem que ter equipamento para isso. Ele tem que ter um equipamento melhor do que... É inadmissível imaginar, né, que a polícia talvez tenha um equipamento pior do que um traficante, que não tem licença para nada e às vezes está lá com fuzil, com um armamento pesado de guerra. A gente tem que ter esse equipamento. Então, hoje as nossas forças de segurança em Santa Catarina, ela tem equipe humana e tem material, tem equipamento para combater, sim, esse crime, mas mesmo assim eles tentam se instalar e tentam dominar territórios. Penso que agora a gente tem que ir para uma linha para começar a dominar esses territórios com o poder público, com a segurança e dizer, não, Santa Catarina... Você falou, segurança é uma coisa que tu gosta, né? Uhum. E razão pela qual, e quando a gente gosta das coisas, a gente faz bem, não é? Mas, por acaso, Mariane Matos já se desentendeu com Topázio Neto alguma vez, não? Não. Não? Não. Mas como? Todo mundo concorda com todo mundo? Ninguém não, discorda lá, a gente tem não? liberdade de discordar com respeito, né? Então, o que eu acho fantástico no Topázio é que, diferente dos outros prefeitos, né? Eu participei do governo do Dário, do governo do Jean, do governo do César, eu não pude participar porque eu era oposição, mas, enfim, faz parte, mas teve seus ganhos também, todo mundo deixou a sua digital ali, mas com o Topázio é completamente diferente. Primeiro, ele valoriza o servidor público. Os outros governos, né, e alguns em específico, eles desdenhavam do servidor público. Eu nunca vi a prefeitura com servidores com orgulho do seu gestor. Hoje, essa camiseta que eu estou usando aqui, o Topázio começou a usar por conta e todos os funcionários da prefeitura começaram a comprar por conta, mandar fazer a sua camiseta. Então, virou meio que um uniforme da prefeitura, por orgulho de trabalhar na prefeitura, por orgulho de ser valorizado. Muito bem, conversei com a Mariane Matos, foi vereadora, vice-prefeita, secretária de Segurança, e o nosso Sala VIP de hoje aqui na CBN Floripa está chegando ao fim. Obrigado por ter vindo aqui. Nossa, eu que agradeço, Roberto, assim, para mim é um prazer, uma honra, né? Um presente de Deus, assim, eu poder estar aqui conversando com uma pessoa que eu admiro, que tem uma história fantástica na nossa cidade. Mas o nosso programa não termina não, hein? A gente continua então? Nós vamos continuar no canal da CBN pelo YouTube. Você vai acompanhar o nosso programa completinho, já com a sequência do programa. Mariane, e agora? O futuro? Você deve ter outras pretensões, né? Deve estar pensando um pouco mais alto e tal. Quem sabe a cadeira do Topázio e tal, ou não? Então, claro que a gente pensa, né? E tem que pensar em conjunto, né? É um projeto de grupo. Eu vejo a política dessa forma. Na política, ninguém cresce sozinho. E quando tu encontra um grupo que está alinhado, que está pensando da mesma forma, olhando para o mesmo horizonte, né? E isso hoje eu me sinto nesse grupo. Claro que eu tenho. O Topázio, ele não pode ir para uma reeleição agora, para a segunda reeleição dele como prefeito, né? Ele já foi reeleito, ele não vai poder concorrer na próxima eleição. Vai ter que fazer o candidato dele. Vai ter que fazer o sucessor. Eu estou ali trabalhando para ele dizer, Mariane, quero que tu seja minha sucessora. Ele não tem essa decisão tomada ainda, né? Então... Mas o grande problema também é de que aparece muito na mídia o prefeito e não aparece o vice-prefeito ou a vice-prefeita.
Isso é proposital até ou Não, não? Não, não, né? eu acho que isso é. Eu já trabalhei em cerimonial, né? Eu já fui chefe de cerimonial do gabinete do Dário na época. E isso é uma questão de respeito à hierarquia. Ele é o prefeito. Na campanha eu fui muito, e muitas pessoas, e as pessoas do núcleo ali, né, que estavam mais chegadas ao Topázio, falavam que tinha pessoas que chegavam para ele e diziam assim: tu vai te incomodar muito com a Mariane, ela vai querer aparecer mais que tu. Opa, Só que as pessoas não me conhecem. Eu me coloquei no meu papel de vice-prefeita na campanha, quem tem que aparecer é o Topázio, e eu só vou aparecer quando eles entenderem que a vice-prefeita deve aparecer, por algum motivo, a campanha é dele. Como vice-prefeita da capital, da mesma forma, né? Eu brinco, ele é o 01. O que ele me pediu, eu estou ali, eu sou um soldado para trabalhar. E como secretária de segurança, eu tenho atividades que também subordinadas a ele, que eu tenho que relatar e que eu tenho prestar que conta. prestar contas, né? É uma responsabilidade, ele é o prefeito. Mas aí vem Um dia eu aquela. quero ser prefeita, Sim, mas hoje ele é o aí, prefeito. aí vem a pergunta. Aí vem a pergunta. Há essa pretensão de chegar lá? Hoje, né, vendo que eu consegui chegar até aqui, eu quero dar um passo a mais, né? Eu quero cuidar mais da cidade nesse ritmo que a gente vem fazendo. Hoje tem um time muito bacana e que a gente vê as coisas acontecer. E eu, como servidora pública, a certeza que eu tenho é que eu vou me aposentar guarda municipal. Mas enquanto eu tiver a oportunidade de estar nesses espaços que tomam decisão, que constrói a cidade que a gente sonha, né? De poder ouvir as pessoas e poder fazer acontecer, eu quero participar, eu quero poder tentar, né? Ô, Então, Mariane, você senta hoje aqui nessa cadeira do prefeito de Florianópolis. Qual é o grande problema da cidade hoje? Mobilidade urbana, por exemplo? Uma delas. uma delas é a mobilidade, outra que está muito em pauta, isso até numa questão nacional, é a questão da segurança pública, e graças a Deus aqui no nosso estado, na nossa cidade, a gente tem essa valorização e a gente pode combater, mas a gente tem uma legislação federal que nos limita muito. Hoje tem situações que a gente não consegue resolver por causa de uma legislação federal, né? A questão, por exemplo, de pessoas em situação de rua. As pessoas querem que a gente tire eles da rua de qualquer jeito, que mande de qualquer jeito para outro lugar, que não é assim que funciona e nem deve ser assim que funcione, né? São pessoas, são seres humanos. O que é vagabundo tem que ser tratado de acordo com aquilo que ele está cometendo e responder por isso, mas tem muitas pessoas que tiveram alguma depressão, que tiveram algum problema, que acabaram se viciando numa droga e não conseguem sair. E quando a família não dá mais conta, ele para na rua e aí vira um problema do serviço público. Então a gente tem que ter esse olhar humano também, né? Então, mas existe uma legislação muito frouxa federal que só passa a mão na cabeça e diz que eles têm direito de estarem nessas condições. Nenhum ser humano tem direito de dormir na rua, na minha opinião. Eu não quero um filho meu dormindo na rua, a minha filha Tem dormindo muita na gente rua. em Florianópolis assim, né? Tem um grupo que é político, que daí é aquela questão de briga, de narrativa política, de ideologia, que não leva a lugar nenhum. Né? Essas discussões assim de defender só um lado, defender só o outro. Eu tenho que olhar para a prática, o que vai ser a solução disso. E na Câmara eu tinha muito debate com isso, com os vereadores da oposição, que teve uma vez que eles estavam defendendo a questão da maconha, e deu assim, olha, a senhora vai então dar maconha para o seu filho usar. Porque isso é tão bom para os filhos dos outros. É Ai, verdade. mas está me desrespeitando. Assim, não estou desrespeitando. Por que tu quer para o filho dos outros e não quer para o teu? É tão bom? Estás aí querendo defender? E aí tinha esse embate, porque é uma hipocrisia, né, na fala e no que quer para si. Eu quero para mim, eu vou desejar para outro que eu quero para mim. Se é bom, né? Eu não quero usar droga, faz mal, então eu não quero minha filha usando droga, eu não quero ninguém meu dormindo na rua, abandonado, não quero, imagina, sem ter um banheiro para usar, sem ter uma cama para dormir, sem ter um trabalho. Então eu tenho que fazer com que as pessoas entendam isso, né? Uma outra coisa também, sabe, Mariane, além da você ter uma carreira, você subiu, mas a Câmara Municipal também me interessa muito falar da Câmara, sabe? Porque quando chega na eleição, eu ouço, eu vou arrumar saúde, eu vou fazer isso, não tem nada a ver. Não Eu tem vou nada a dar ver. o salário mínimo, vou aumentar, não tem nada a ver também, né? A Câmara Municipal, ela cumpre os seus objetivos de ser realmente representação da cidade, de ajudar de alguma forma. Eu, por exemplo, estou tentando com que um vereador consiga fazer com que calce, asfalto, seja lá o que for, um pedacinho de terra lá, coisa, e já lá se vai 5 anos e ninguém consegue. Olha só, então a Câmara ela cumpre o papel dela, sim. Claro que cada vereador tem o seu perfil. Tem aquele vereador que diz que vai tapar buraco, ele pega a enxada, vai lá e tapa o buraco. É o perfil dele, né? Mas ele tem que cobrar o executivo para que faça. Então, eu, enquanto vereador, eu fazia fiscalização. Eu fiscalizava o serviço público do executivo, que é a prefeitura. Eu sou legislativo, ou eu vou fazer lei e vou fiscalizar.
E aí eu fui aprendendo também, eu tinha esse preconceito com a Câmara. Eu assim, cara, o que eu vou fazer na Câmara? Mas eu vou fazer, eu vou entrar nesse lugar de poder, né? Já que é importante estar ali, os vereadores mandam na prefeitura, eu vou lá. Mas, estando ali na Câmara, eu vi a importância, porque as pessoas, às vezes, elas vão naquele vereador que votaram porque ele representa elas e ela não consegue chegar na prefeitura. E aí a gente começa a fazer essa mediação e a gente consegue fazer com que muita coisa, sim, aconteça. Eu consegui, com a fiscalização, barrar algumas coisas que estavam erradas, exigir que fossem investidos em outras áreas, porque a população realmente tinha necessidade naquilo, porque o vereador ele tem o poder de voz dentro do município, é por lei, né? Se um prefeito não responde ao vereador, ele está descumprindo uma lei. Se ele não responder ao munícipe, ninguém talvez nem saiba. Então é importante, assim, eu vi que faz sentido. Claro que eles têm que trabalhar em harmonia, mas um não ser ameaçado pelo outro, né? Eu acho que ali são trabalhos diferentes. Os vereadores não devem interferir tanto no Pensar Poder na Executivo, cidade, né? pensar na cidade. Mariane, nunca te interessasse pela Assembleia Legislativa? Ah, me interessei já. Até fui candidata a deputada, quando eu estava de vereadora, eu fui candidata a deputada estadual, mas eu ainda falei na época era o senador Jorginho Melo, né? Ele convidou e disse assim, meu Deus, eu nem me preparei. E disse, não, vamos lá, vamos ajudar o time, tu é boa, não sei o que. Eu disse, então vamos. Mas eu entrei muito no finalzinho da campanha, assim, eu não tenho nada a perder, porque se eu perder para deputada, eu continuo vereadora. Se eu ganhar, eu subi de nível, né? E vou fazer o legislativo no estado. Mas foi uma experiência incrível, assim, é uma campanha completamente diferente, né? A gente vê o quanto a gente pode ajudar também aquele que a gente quer que assuma um governo do estado, participando de uma campanha, mostrando que o time é sério, trazer voto para que aqueles que têm mais chance de chegar, que é bem isso que eu falo, é um grupo, né? Eu podia não, eu não fui eleita. Compor, né? Entra a gente para compor. Então, por isso que eu falo que a política ela é feita com grupos, né? Com grupos que devem ter o mesmo pensamento, ter uma mesma direção. Não precisa concordar com tudo, mas Sim. no todo tem que seguir uma linha. Agora, a Mariane Matos hoje, exatamente, o Topázio, ele não pode se reeleger. Então, a Mariane é, em tese, uma candidata também à substituição do atual prefeito. Muito bem. E vai acontecer isso mesmo? Ou às vezes Eu o espero partido, que sim, né? às vezes o partido não permite, né? Você Não. pensa uma coisa e o partido tem outra visão. Às vezes o projeto, e isso acontece muito na política, eu tinha esse pensamento lá atrás, né, quando eu fui candidata a primeira vez. A gente enxerga num funil e tu tem que enxergar o todo, né? As campanhas não são daquele momento, ela é de alguns anos para frente. Então, o que tu construir hoje, ele vai refletir na próxima campanha, na próxima. A bandeira continuará A sendo bandeira segurança. continuará sendo segurança, valores, transparência, né? Respeito com a coisa pública, porque é dinheiro nosso. E se não der para chegar onde tu está querendo, qual será o futuro da Mariane? Continuar participando de um grupo que esteja fazendo aquilo que eu acredito para a cidade, para o estado, né? Eu acho que é isso, às vezes não é o que eu quero, né? É o que o grupo entende. Pode ser que eu queira ser a candidata a prefeita. Mas tu decide pessoalmente ou tu compõe com um grupo teu? Eles decidem? Não, pessoalmente, por exemplo, para ser escolhida como vice-prefeita, eu queria. Sim. Né? E aí eu falei para o governador que era quem escolher, eu já era do PL, eu disse assim, governador, se eu tiver a oportunidade, eu quero ser a vice-prefeita. Ele só disse, Mariane, vai ser uma escolha que eu vou pensar muito, mas está anotado. E pronto. Disso aí foi um ano e pouco antes da eleição. Como é que funciona isso? É engraçado, né? Quando na minha visão, deveria ser o Topázio, César Roberto, você vai ser o meu vice. Não é assim? Não, o Topázio escolheu o PL para compor. E aí quem manda no PL, quem é o comandante ali... Aí vem a ordem lá de cima. Aí vem a ordem, né, do presidente estadual, do presidente, é toda uma construção política de grupo, né? E algum projeto que tu tentasse fazer que o partido chegou e disse assim, não, Mariane, isso aí não sai fora dessa que não interessa para nós? Nenhum. Porque já conheci político que chegou, vou fazer isso, vou fazer aquilo, chegou lá, o partido disse para ele assim, ó, isso não. Eu tive quando eu fui secretária de segurança, era no governo do Jean, eu era secretária de segurança, os 2 primeiros anos eu fui secretária de segurança, depois eu rompi porque eu vi que estava diferente ali dos meus valores, né? Que eu quis fazer um projeto, na época ainda não tinha na Polícia Militar o aplicativo Botão do Pânico para as mulheres vítimas de violência.
Foi a única viagem que eu fiz de serviço enquanto secretária, foi para Belém, que eu fui lá conhecer a tecnologia deles. A prefeitura de lá criou o aplicativo, fazia todo um trabalho integrado com o Ministério Público, que a mulher vítima de violência ela recebia num celular dado pelo Ministério Público o aplicativo do Botão do Pânico, e eles iam disponibilizar tudo gratuitamente para a gente. E eu estava aqui com a promotora na época também, a gente tratando disso tudo. E aí, quando eu cheguei toda motivada, né? Eu cheguei assim, poxa, que legal, vamos conseguir trazer esse aplicativo, não vai custar nada para a prefeitura e tal. E daí, o que eu escutei? Deu, Mariane, já fizesse a tua viagem, isso aí é coisa de mulherzinha. E aí, aquilo ali me desmoronou, assim. Aí, eram várias coisinhas que foram me decepcionando muito naquele governo. Acontece muito isso, hein? E assim, eu posso discordar de algumas coisas de partido, mas eu nunca tive uma decepção assim dentro do partido. Eles nunca interferiram em projeto de lei meu. Mas é aquela coisa, eu respeito a hierarquia. Da mesma forma que eu respeitei nesse momento. Eu fui lá pedir, posso colocar esse aplicativo? Olha que bacana. Não, não pode. Beleza, é quem manda, né? Sim. Não cabe a mim tomar essa decisão, cabe a mim levar uma Quando solução. você entra na vida pública, política, você sabe que há uma orientação, né? Sim. Por isso você é filiado a algum partido. O partido Sim. tem a sua diretriz, né? Mariane Matos, que bom conversar contigo. Eu acho que a gente conversou muito. Deve ter muito mais coisa para falar, muito mais projeto, muito mais história, muito mais do que tu pensa, muito mais no futuro, né? Gostei de ouvir tu dizer que se não for possível chegar na cadeira da cidade, eu vou continuar trabalhando. Sim, sempre, Esse né? é o objetivo, né? Esse é o objetivo. Mas eu queria colocar aqui que, como pergunta, como que são essas escolhas, né? Quando o governador decidiu quem seria a vice, né? Ele me chamou primeiro para uma reunião na Casa da Agronômica. Uhum. Aí ali ele ficou quase 2 horas. Ele, o Felipe Melo, o Bruno Melo, o Heleninho, o saudoso Heleno, mais o Juca, que é o irmão do governador, e fizeram uma sabatina comigo. Foi eu e o Estevão, eles chamaram eu e o Estevão, e ali eles fizeram várias perguntas. Como que eu ia me posicionar dessa forma? O que eu faço numa situação dessa? O que aconteceu em determinada situação? Vou ter uma sabatina, essa é? E foi quase 2 horas. E nesse dia antes, né, de eu entrar para a entrevista, eu tinha levado a imagem da Nossa Senhora Aparecida, que o governador tinha feito aniversário, ainda não tinha dado o presente dele. Daí eu tinha comprado uma vela na imagem da Nossa Senhora e tinha dado de presente para ele. E aí eu sei que ele terminou nessa entrevista e dele disse, Mariane, gostei muito do que eu ouvi, a gente gosta muito de ti, a gente sabe do teu trabalho, mas é uma decisão que eu não posso errar. E aí nessa decisão, eu ainda não vou tomar hoje. Eu ainda não vou decidir hoje. Mas eu te aviso, só espero que tu entenda que muitas vezes não é uma decisão só porque eu gosto da pessoa, porque eu entendo da pessoa. Deu assim, tá bom, governador, só que eu vou dizer uma coisa pro senhor. Se eu for a escolhida, eu fiz uma promessa para Deus. Então, se eu for a escolhida, onde quer que o senhor me fale essa notícia, caso seja eu vou ajoelhar e vou agradecer. Então, se for numa convenção, eu vou ajoelhar e vou agradecer. Se for no meio da rua, eu vou ajoelhar e vou agradecer. Se for aqui, independente, porque eu fiz essa promessa para Deus. E aí? Aí, nesse momento, ele me pegou pela mão, levou até a estante que ele tinha a Nossa Senhora que eu dei para ele. Aí ele assim, então agora tu vai ajoelhar, tu vai agradecer, porque tu és a minha vice-prefeita. Foi muito lindo. Ele ajoelhou junto comigo, a gente fez uma oração. Hein? Foi muito emocionante. Então, até me emociono quando eu falo, né? Coisa... Porque não é só... Eu acho que é isso, é sentimento, é saber que tá tomando... É querer essa orientação de que tá escolhendo a pessoa certa e sentir isso. Eu fiquei feliz que ele sentiu. Acabou virando uma pessoa de confiança dele, né? E é uma pessoa incrível que eu admiro muito. Bonita a tua história, muito bom te ouvir, muito bom, muito agradável, um papo muito inteligente, afluente, né? A comunicação... Radialista, né? Deveria ter continuado, né? Mariane Matos, nossa vice-prefeita da capital, muito obrigado por ter vindo aqui. O pessoal vai ficar muito à vontade aí com o canal da CBN no YouTube para acompanhar esse nosso programa completo. Vale a pena. Divulgarei porque eu acho que é uma história boa. A gente precisa conhecer melhor as pessoas que querem fazer alguma coisa pela cidade. E não são muitas, não, são poucas. Então, obrigado por você ter vindo aqui, foi um grande papo, prazer em te ver de novo. Um abraço. Eu que agradeço. Um abraço aí para todos os ouvintes e para mim, como eu falei, né, é um presente, é uma honra estar aqui com uma pessoa que eu admiro muito, que faz parte, né, de toda essa história de Florianópolis, essa, como diz a Maria, né, a lenda viva, que está aqui, ó, na minha frente, estou conversando com ele, gente. É uma pessoa incrível. Obrigada, tá? Obrigado, Maria. Esse foi o nosso Sala VIP de hoje. Um abraço em nome da RDO, da Casas da Água e Água Mineral Santa Rita. Até a próxima.
apresentação do Sala VIP. Um abraço. Críticas agora.